E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a um novo vídeo aqui do canal Hoje no Mato. E embora, como vocês podem ver aí, hoje a gente não tá no mato, né? Tô aqui na minha cidade, na cidade onde eu nasci. E apesar disso, o vídeo de hoje não vai ser tão diferente do que vocês estão acostumados a assistir por aqui. Peço já de imediato, se você for visitante por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Temos vídeos por aqui sempre de segunda a sexta-feira às 11h30 da manhã, para que você possa saborear aí o seu delicioso almoço enquanto assiste os nossos vídeos. Peço também que já deixe um like agora, já no começo do vídeo, para depois não se esquecer. E comente alguma coisa aí se você gostar, se você não gostar, seja como for, deixa um comentário aí para ajudar o nosso canal. E sem mais enrolações então, bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco a respeito desse tipo de plantinha aqui, ó. Deixa eu ver se o celular vai pegar um foco melhor. Tô aqui com as plantas em cima da mesa, fazendo maior lambança aqui na casa dos outros. Mas tudo bem, depois eu limpo tudo e fica tudo certo. Vamos ver se o celular vai pegar foco. Mas essas plantinhas aqui todo mundo já viu, todo mundo conhece. Elas já foram aí por um determinado período. Aí liguei o flash que acho que melhorou um pouco, né? Já foram aí por um determinado período considerada como febre na maior parte das regiões. Pelo menos aqui na minha, não tinha uma pessoa ou uma casa que não tivesse desse tipo de plantinha aqui, né? As famosas suculentas. E existem diversas espécies, né? Muitas variedades dessas plantas. Eu mesmo nem sei o nome de todas elas, nem mesmo dessas que estão aqui na minha mão, que vocês estão vendo. Ó, essa aqui é uma, essa aqui é uma outra, essa aqui é uma outra. E tem até algumas outras por ali. Mas, Thiago, se você nem sabe que raio de planta é essa que você está falando, como é que você vai tentar fazer um vídeo sobre ela e me explicar aí a respeito da utilidade dessa planta? Porque, que eu saiba que o canal Hoje no Mato só fala das plantas úteis, não é mesmo? Pois é, e quem foi que te disse que essa planta aqui não é útil, hein? Todas as plantas, de alguma forma, de um jeito ou de outro, acabam sendo plantas úteis, né? E no caso das suculentas, você vai descobrir muitas utilidades para essa plantinha aqui. Então espera só um pouquinho aí que ao longo desse vídeo você vai acabar descobrindo. E se você talvez seja uma daquelas pessoas que não gosta dessa plantinha, não pretende ter delas por aí na sua casa e tudo mais, aguarde enquanto eu vou falar aqui nesse vídeo e depois você me diz a sua opinião aí nos comentários. Pois é, pessoal, nem todas as plantas que eu falo aqui no canal Hoje no Mato são necessariamente plantas do mato, são necessariamente plantas selvagens, plantas lá do meio da floresta que servem para fazer um determinado remédio muito específico, ou um chá, ou um tempero, ou uma infusão, uma pomada, seja o que for. Não, não necessariamente. Nem todas as plantas precisam ser assim para serem plantas úteis. E hoje o caso das plantinhas que eu estou falando para você é até um pouco mais, como eu posso dizer, são plantas urbanas. Olha que legal. E vale a pena a gente prestar um pouco mais de atenção nessas plantas, por N motivos que você vai descobrir aqui nesse vídeo. Uma pausa rápida aí na questão das plantas para a gente falar um pouco a respeito desse carinha aí, ó. Opa, chega lá o zoom do celular. Olha só o meliante aí. Só que no zoom acho que o celular não consegue pegar foco. Aí, até que pegou. Aí o que vocês estão vendo aí, ó. Uma lagartixa. Lagartixas também são mais comuns no perímetro urbano. Conforme eu falei para vocês, eu estou aqui na minha cidade natal, né? Na cidade mesmo e não no sítio. E já estou vendo aí uma lagartixa. Lá no sítio onde eu moro, na área rural, eu confesso a vocês que eu nunca vi uma lagartixa dessa. Só tenho o costume de ver essas lagartixas na cidade mesmo. E eles são predadores muito vorazes. Eles conseguem grudar assim na parede e ficar aí dessa forma. E vão se alimentar aí de praticamente todo tipo de inseto que conseguirem passar para dentro aí dessa boquinha. Se couber ali, já era. É vala para o bichinho. Comem de tudo mesmo. Abelhas, besouros, baratas, mariposas, formigas, cupins.
o que der, o que aparecer na frente deles, se mexer e couber dentro da boquinha, ela manda para dentro. Mas, voltando aqui ao foco do vídeo, né, que são as plantas suculentas, elas são plantas extremamente úteis também, embora a gente não preste muita atenção nisso. Por exemplo, são plantas que são pequenas, não dão muito trabalho, até tem um caracol aí dentro do vasinho, do lado do vasinho aí. São plantas pequenas, não dão muito trabalho para cultivar, não requerem um exagero de atenção e cuidado, se desenvolvem muito facilmente e só por esses fatores aí a gente já pode considerar elas como benéficas de alguma forma para pessoas que precisam se desestressar, precisam ocupar suas mentes com alguma outra coisa, precisam aí de um passatempo, um hobby legal, e isso aqui essas plantinhas podem te proporcionar. Você vai ver que cultivar elas é uma tarefa muito gratificante, nem um pouco trabalhosa. Ela é uma planta que se desenvolve realmente com muita facilidade. Ela é uma planta que não é muito exigente, nem em regas, nem em nada. É claro que se você cuidar bem dela, cuidar com mais frequência, ela vai se desenvolver muito melhor, mas ela é uma planta que não vai exigir muito do seu tempo. Além de tudo, algumas espécies, como essa aqui, essa outra aqui, até mesmo essa daqui, em algumas determinadas épocas do ano, elas soltam suas flores. Pois é, elas também têm flores, embora elas sejam mais populares e bonitas pela sua aparência de planta de cera, né, de plástico. Elas também dão flores e algumas delas dão espécies de flores, dão tipos de flores que são muito bonitas. E além de serem bonitas, essas plantas ajudam a ornamentar, enfeitar nossa casa, ajuda também a servir como uma espécie de refúgio, né? Refúgio para nossa mente, enquanto a gente deleita aí a beleza da planta com suas flores, a nossa mente se desarma de todos aqueles pensamentos, correria, né? O estresse do dia a dia. E essas flores também servem de recursos aí para insetos, polinizadores e afins, principalmente para as abelhas, as nossas queridas abelhinhas nativas e sem ferrão, as jataís, as iraís, as mirins. Diversas delas frequentam as florezinhas dessas plantas para tirar aí o seu alimento, seja ele o pólen ou o néctar. Algumas pessoas podem perguntar, mas Tiago, essas plantas também servem para a gente como uma espécie de remédio, como uma espécie de alimento, um chá, xarope? Olha, sinceramente, dentre a vasta gama de plantas suculentas que existem por aí, é possível sim que possa haver algumas delas que são úteis para a pessoa comer, para a pessoa fazer um chá, uma pomada, alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu paro e pergunto para você, tudo precisa ser útil da mesma maneira? Por exemplo, assim, como que eu posso dizer? Se você tem um quadro aí na parede da sua casa, qual que é a função de um quadro? É enfeitar, não é? A função de um quadro é simplesmente segurar ali uma imagem de uma viagem que você fez para trazer uma memória, uma foto dos seus familiares, a foto de alguém que você gosta muito. Um quadro, para que ele serve? Ele serve para ornamentar e talvez aí como uma função secundária para trazer recordações boas, lembranças boas, memórias que a gente criou ao longo da nossa vida. Essa é a função de um quadro na parede. Mas esse quadro ele precisa ser comestível? Esse quadro ele precisa ser medicinal? Não, é a função que o quadro cumpre, é a função que um quadro tem. Ele pode ser comestível? Até pode, se quiser fazer numa confeitaria, mandar fazer um quadro com bordas de chocolate e tudo mais, ele vai se tornar um quadro comestível, vai ser um quadro lá na parede e também vai ser comestível, mas aí ele perde a essência de ser um quadro, porque depois que você comer ele, ele vai deixar de ser um quadro. E o mesmo vale para algumas plantas, né? Eu acredito que nem todas elas precisam ser usadas aí para consumo humano ou para outras finalidades que não a de enfeitar o ambiente, servir aí como um refúgio mental mesmo nesses tempos de loucura que a gente vive, para pessoas se ocupar de olhar ali a plantinha, molhar ela, cuidar dela ao longo do tempo livre que a pessoa tem e para ser uma válvula de escape aí para diversas coisas que se passam na mente das pessoas atualmente. Então, as suculentas, na minha concepção, é um dos melhores hobbies que tem para as pessoas se ocuparem, terem uma responsabilidade, por assim dizer,
terem as plantas presentes no seu dia a dia. Elas se dão bem em praticamente qualquer lugar, dentro da casa, fora da casa, no quintal, seja onde for, em bastante espaço, em pouco espaço. Então, é uma planta ideal aí para a maioria das pessoas. Se você tem pouco tempo, você pode ter ela. Se você tem bastante tempo, você pode ter ela. Se você tem muito espaço ou pouco espaço, não importa. É uma planta que qualquer pessoa pode ter. Crianças podem ter, você pode ensinar as crianças a cuidarem dessas plantas. Elas vão se amarrar bastante, vão gostar, vão ficar surpresas quando surgirem a época aí das floradas. Então vale muito a pena. Sem contar também que essas plantas são muito fáceis de se fazer com elas um negócio que a gente chama de propagação vegetativa. E o que é essa tal de propagação vegetativa? Nada mais é do que você tirar mudinhas dessa planta e fazer ela se tornar em várias plantas. Por exemplo, essa plantinha aqui, ó, que já tem até alguns galinhos e 2 brotinhos lá embaixo. Se eu pegar uma tesoura e cortar esse galinho aqui e esse outro de cima e plantar cada galinho desses num vasinho diferente e cuidar dele por um período, eu vou ter 3 novas plantinhas oriundas de uma mesma. Então é muito fácil propagar ela. Se aqui já tem uma mudinha de outra planta, ó, que não é da mesma dessa, é muito fácil a gente propagar ela sem muito esforço e sem levar muito tempo. Isso é interessante se a gente quiser presentear os nossos familiares, amigos, conhecidos, entes queridos com uma mudinha dessa planta. E também é interessante se você, por exemplo, quiser fazer um comércio, né? Pois é, essas plantinhas são muito fáceis de vender, você não precisa vender muito caro. Um vasinho como esse daqui, por exemplo, com a plantinha, você pode vender aí pelo valor que você quiser praticamente. Se você ofertar de 5 a 10 reais, 15 reais, as pessoas vão comprar. Então, se você quiser fazer até uma renda extra vendendo essas plantas, você pode, por que não? São plantas fáceis de cuidar, a maioria das pessoas se interessa, elas são bonitas, são ornamentais. Então, pode-se dizer que são super plantas úteis que a maioria das pessoas não prestaria atenção. Então fica aí mais uma dica do que pode ser feito aí com as suculentas. E esse foi o meu vídeo de hoje, galera. Vocês podem ver aí pela cor dos meus olhos que já estão ficando vermelhos, que tá tarde, já tá noite. Eu tô cansado, preciso dormir e descansar um pouco, que amanhã a correria continua. Mas espero que você tenha entendido o conceito desse vídeo e passe a fazer um bom uso aí das suculentas também. Sempre deixo em todos os vídeos aqui do canal algum link para você adquirir produtos relacionados ao vídeo que eu estou falando. Se você tiver interesse, deixarei aqui também a respeito das suculentas e espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo então. Deus abençoe sempre. Tchau, tchau.